Um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo para todos, né? Aqui presente também através da internet, aqueles que nos acompanham, que a graça seja a todos, né? Às 16 horas nós abriremos então a oportunidade para a mocidade e toda a igreja, se desejar estar, para o companheirismo a partir das 16 horas, hoje, aqui no tabernáculo, né? Eu não sei se foi anunciado algum assunto específico, acho que não. Não, né? Hã? Ninguém sabe nada, não ficou mudo? Não, irmão Mateus? Hã? Não sei se foi, eu estou perguntando se foi anunciado, não sei. Pois bem, então, mas às 16 horas, né? Graças a Deus. A irmã Fátima não está, viajou quinta-feira, está com a sua mãe, né? Faz tratamento, a irmã Clarice. Então, vocês lembram de orar por ela também, quarta-feira, estará fazendo alguns exames, né? Então, que Deus possa nos abençoar. Nós tivemos com o pastor José Cladenilton em Corumbá, final de semana passado, né? Os cultos em Urucum e também em Corumbá. E tivemos também com o pastor Max, lá em Porto Soares, né? Na Bolívia. Por isso nós está fazendo um tempo muito, muito lindo, né? Grande, espaçoso. É um milagre. Milagre, né? Eles, como muitos fazem, em muitos lugares, né? Eles fazem comida, preparam, vendem, né? E outras coisas mais para arrecadar dinheiro para construir. Então, um tempo muito bom, 17 metros, não sei por quanto, né? Então, que Deus possa abençoá-los, e eles mandou, então, saudação para toda a igreja, no nome de Jesus Cristo, pastor Marcos e os irmãos, né? E aí eu conheci também o irmão, como é que é o nome daquele irmão? O Antônio, né? O Antônio, desde que eu atendia Corumbá, eu ouvia falar, ele era um irmão taxista. Nunca conhecia, as filhas dele congregavam com a gente na época, né? Tempo que eu atendi eles ali, em Paradeiro, a esposa dele, mas eu nunca conheci ele. Porque ele congregava com outro pastor, pastor Salomão. E dessa vez a gente teve a oportunidade, né? De conhecer ele conhecer a gente, porque ele depois passou a ver as mensagens, tinha o carimbo nosso nome, e ele disse, não, um dia eu tenho que conhecer esse pastor, né? Só que, tempo que ele não conheceu, não perdeu muita coisa. Perdeu muita coisa, não conheci fulano, conhecer ou não conhecer não faz muita diferença, né? Mas ele esteve ali conosco, então a gente fica maravilhado, né? Graças a Deus. Eu estava pensando ali, me lembrando de algo, já ouvimos há tempo no encontro, né? E até pelo nosso mestre, pastor Euclides Paro, né? E ele dizendo, uma certa vez, que a gravata é um distintivo, né? É um distintivo. Você pode estar na rua, se estiver de gravata, sempre as pessoas te olham diferente, trata diferente. Um distintivo, né? Para a pessoa, dar uma melhor postura para ele. Então, eu acho que cada oficial da igreja deveria vir de gravata, né? Na igreja, nos cultos, né? É um distintivo, né? Uma melhor postura, desde o líder de cântico, obreiros em geral, diáconos, todos, né? Então, não é difícil, né? Põe um nozinho no pescoço, não é difícil, né? Então, isso é muito bom, e até alguém que não... Quando chega um visitante, se ele precisa de qualquer coisa, já sabe, porque é um distintivo, né, da pessoa. Ele diz, esse aí deve ser algum obreiro aí, né? Ele já está de gravata, ele está... Então, já é mais... Então, isso é muito bom, né? Oxalá que todos pudessem fazer, assim, por prazer mesmo, e fica melhor, né? Vamos ver se nós conseguimos isso aí.
A gravata está o quê? Uma gravata média aí, está em torno de 15 a 20 reais. Dura um ano e pouco, né? Então, fica muito difícil não, né? Né, irmão Mateus? Então, tá bom. O que mais que eu tinha aqui? Acho que é só isso, né? Bom, ontem nós tivemos em Ponta Porã também a ceia, né, para os irmãos. Nós adiamos a ceia para essa viagem, lá com o pastor José Cradenilton, né? E ficamos bem maravilhados, vendo a alegria também dos irmãos, de estar ali também no templo próprio, né? Templo próprio, e todos eles, né? Então a gente vê uma felicidade estampada no próprio rosto das pessoas, né? Aquela alegria de poder dizer agora, isso aqui é nosso. Vamos arrumar, vamos, né? Então é nosso, vamos trabalhar dentro do que é nosso. Então, a gente fica maravilhado também, o esforço de cada um dos irmãos trabalhando, né, para isso. Então é muito bom, quando estivemos em Campo Grande também, vendo ali o esforço da igreja, né, o próprio pastor Edir pegando junto e trabalhando, né. Quando nós estivemos lá em Tupã também com o pastor Samuel, ele construindo e pegando firme, então aquela alegria, o povo trabalhando junto, fazendo a força, porque na unidade, a unidade faz a força. Irmão Branco disse que o povo, nos dias de Nirode, logo depois do dilúvio, eles se uniram, todo mundo, em prol de uma única coisa, que era a construção da Torre de Babel. O povo uniu para aquilo. Houve uma unidade tão grande, que eles iam construir uma torre para chegar no céu. E o irmão Branco diz, mesmo sendo uma unidade errada, mas o homem unido, ele faz muita coisa, mesmo uma unidade errada, igual eles estavam, para fazer aquilo, aquele intento, né? E só que Deus não estava na vontade perfeita de Deus, e Deus não teve que mandar um vento para acabar com derrubar a torre, Deus não teve que mandar um raio para derrubar a torre, Deus apenas mudou a língua do homem, acabou com a torre, né? Acabou com a unidade deles, aí passou um, não entendeu o outro. Veja, então se não falar, por isso que Paulo fez questão de dizer assim, que nós pudéssemos dizer uma mesma coisa. Que dificilmente, quando um começa a dizer uma coisa, o outro fala outra, prossegue junto. Tem jeito. A língua divide. Tem jeito. Começou a falar uma coisa, outro falar outra, logo se vai. Então, precisa lutar para falar a mesma coisa, chegar a uma unidade, falar a mesma coisa. Esse é o casamento, essa é a igreja. Então, nós precisamos disto, né? Falar a mesma coisa e não falar, um fala uma coisa, fala outra coisa. E foi muito difícil, né? Porque até você veja no depoimento de Adão e Eva, sempre tentou passar a coisa para lá. Por que você fez isto? Aí nenhum assumiu a culpa. Eu fiz porque eu não acreditei naquilo, tal. Não. A serpente. A mulher jogou a culpa sobre a serpente. Adão, por que você fez, Adão? Eu fiz porque a mulher. Quer dizer, nenhum assumiu, né? Não, eu fiz porque eu achei que era melhor, a serpente falou, eu achei que era melhor e fiz. E Adão disse, não, eu fiz porque a minha esposa me ofereceu e eu achei que era conveniente e fiz também. Não, jogou a culpa. Mas aí Deus, que não é bobo, né? Deus que não dorme com os olhos dos outros, se ele dormisse, ele diz assim, eu não durmo com os olhos de ninguém, né? Não acreditou nenhum deles. Não adianta, tem coisa que... Aí Deus falou, foi, então tá bom. Então você, Adão, porque você fez, você vai ter que trabalhar agora para comer, hein? Até hoje você não precisa trabalhar. Eu te sustentei, te dei tudo que você precisou. Não teve que trabalhar, agora você vai ter que tirar o seu sustento com o suor do seu rosto, você vai ter que trabalhar. Quem estava Adão pensando, não teve jeito.
não colou, né? Ele diz assim, não colou. Aí virou para Eva e disse, você vai ter dores. Você nunca sentiu dor, você vai ter dor, com o filho a ter dores. Seu desejo é para o seu marido e ele vai te dominar. A gente tem que discutir. Para a serpente, ele amaldiçoou ela e disse, agora, e você vai perder as pernas, os braços, formato de sua cabeça, e você vai arrastar, andar sobre o seu ventre agora. Vai se arrastar agora. E o pó será a sua comida todos os dias da sua vida. E aconteceu, né? Aconteceu do jeito que Deus falou. Então que Deus possa nos ajudar. Falar uma mesma coisa. Então aí aquela confusão das línguas, um saiu para um lado, saiu para o outro, tal. Ninguém entendeu mais, um pedia pedra, o outro vinha lá com cal, o outro pedia outra coisa, trazia outra coisa. Quem sabe começou a xingar o outro, gritar com o outro. Né? Você é burro, rapaz, pedi foi isso. O que você está falando? Não estou entendendo nada. Falava também, o outro não entendia. Largaram tudo, jogou a picareta para lá, a pá para lá, inchada, e saiu nervoso, e não entendeu mais nada. Acabou tudo ali, parou a obra. Quantas coisas boas se para, né? Termina, para no meio do caminho. Quantas amizades para no meio do caminho. Estava dizendo lá em Corumbá, você tem que dar vida a uma amizade, ter vida, não pode deixar a vida sair de uma amizade, a vida sair de um casamento. Então, tem que ter vida. Agora, mas acabou. Então, quantas coisas boas param, ficam inacabadas no meio da estrada, porque as pessoas passam a não entender mais. Mas estava indo tão bem, né? Tão bem. A coisa, olha, você via assim, mas que coisa, era assunto de tomar como modelo e tudo, exemplo e tal, mas de repente, pum, acaba tudo. Deus possa nos ajudar, uma vez mais, graças a Deus, né? Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, nós vamos ler, se a leitura será feita nesta manhã. Vamos nos colocar de pé então. A irmã Mané já está ali também, né? O filho, Deus abençoe, né? Ezequiel, graças a Deus, né? Está bem o garoto? Está bem? Então tá bom. A irmã Joelma sempre passa a notícia, não está tudo bem, né? Como é que está lá? Tudo bem. Então, vai tudo bem, né? Graças a Deus. Abramos nossas Bíblias então, amados, nessa escritura, usando as palavras de Paulo. É muito difícil, não tem jeito de pregar sem falar em certas pessoas, né? Na Bíblia, você sabe, não tem jeito. É muito difícil pregar um sermão sem falar em Paulo, sem falar em Pedro, sem falar em Abraão, Noé, né? Esses profetas, é muito difícil. Então diz assim para nós aqui: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é que está fazendo esta obra. Não é a casa que se renova a si mesmo, mas é o seu dono que faz certos reparos para que possa habitar ali, Senhor. O Senhor está fazendo isso em nossas vidas, desde que o Senhor nos encontrou no mundo, Deus, todos sujos,
o Senhor está trabalhando em nossas vidas para nos tornar uma casa na qual o Senhor possa morar. Por isto, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, viemos como estamos. O Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar, como o salmista mencionou no Salmo 139. Então, Senhor, se há alguma coisa errada, algum pensamento, algum desejo, Senhor, nesta casa, que não seja conveniente para o Senhor, que o Senhor venha tirar, Senhor, e fazer de nós uma casa digna para a morada do Altíssimo, para a morada do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quando o Senhor veio para a terra, o Senhor queria vir aqui, o Senhor fez um templo, uma casa, na qual o Senhor pudesse morar, andar por aqui. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, vamos continuar nesta manhã a leitura, o estudo desta mensagem, a estatura de um homem perfeito, e vamos aprender muitas coisas boas para nós, que estamos lutando para chegarmos à perfeição, Senhor, lutando para chegar à plataforma do arrebatamento, onde o Senhor está levando a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Então, que Deus vos abençoe. Assentai-vos, né? Aleluia. Há muitas marcas que realmente têm ficado no mundo, né? Sequelas, e que as pessoas carregam, sentimentos, né? E estava ouvindo, creio que essa semana ou semana passada, uma pessoa falando, né, uma japonesa, e ela falando do bombardeio de Tóquio, a capital do Japão, quando por ocasião da Segunda Guerra Mundial, né, que até então tinha sido o maior, depois foi superado pelo de Hiroshima, mas ela disse que era uma menina, esqueça a idade que ela tinha na época, e perdeu praticamente a família toda, né, naquele bombardeio, e não tinha para onde correr, né, tropeçando em corpo das pessoas. Então não se pode calcular o que é uma guerra, o que é um conflito desse, né? Aí depois também eu ouvi sobre o depoimento de uma outra pessoa de Hiroshima, e ela disse que quando explodiu aquela bomba atômica, o calor era tanto superaquecimento, que as pessoas saíam desesperadas em busca de água. E havia um rio próximo da cidade, e ela era uma criança também na época, mas quando chegou ali, não tinha nem condição de beber água, de tanto corpo de pessoas que estavam por cima das águas. As pessoas iam beber água e morriam. E para beber água tinha que pegar o corpo das pessoas e empurrar assim com a mão, para sobrar uma brechinha para beber água, né? Então, são condição lastimável, né? Que até hoje tem sequela, tem marca, tem tudo. Mas é a condição do mundo. O mundo jaz no maligno, né? Às vezes nós enganamos com o mundo. O mundo é dominado por Satanás, as nações. Está dizendo de Ponta Porã, sempre tem um mentor por detrás das coisas, né? Sempre foi assim, desde lá dessa época da Torre de Babel. O profeta nos traz a história, né, de tudo isto, e mostrando que sempre teve alguém, um cabeça, que dirigia tudo. Então, nessa época foi Nimrod, ele era o mentor dessa torre, né? Então parou ali, a torre ele não conseguiu, porque Deus interrompeu, porque acima de qualquer grande homem na terra está Deus. Então vai até quando Deus quer. Deus
Então, nós sabemos que o que lidera o Brasil é Satanás, não é todas as nações, o diabo é o que governa todas as nações. Então, o Brasil é uma nação governada por Satanás. Agora, dentro dessa nação, Deus tem filhos, os quais não são governados por Satanás. Como Deus tinha lá na Babilônia, lá estava aqueles 3, 4 jovens, Sadraque, Misaque, Abednego, Daniel, eles estavam na Babilônia. A Babilônia tinha os seus costumes, mas Daniel, nenhum daqueles moços, fez a vontade do rei. E o ódio que criou no coração de Nabucodonosor, que ele esperava ver, quem sabe, os corpos daqueles 3 mancebos saem dali como um torrãozinho queimado. Era o desejo, olhar e dizer, aqui está, e até quem sabe colocar como exemplo para outras pessoas, para aqueles que desobedecessem a ordem do rei. Falhou. Não chegou àquela conclusão. Por quê? Porque ele teve que ver os moços saírem do fornalho de fogo ardente vivos, vir em direção a ele, e ele reconhecer que acima dele, que ele achava que não tinha ninguém, existia um Deus. E que o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego era muito mais poderoso do que ele. Porque o Deus dele, que ele servia, se jogasse no fogo, derretia como cera. Quanto mais ele. Mas o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego pôde apagar a força do fogo, desfazer tudo aquilo. Então, ele teve que reconhecer. E além do mais, que Deus chegou a mudar a sua natureza. Natureza dele, Deus mudou a natureza de um ser humano, um homem que era praticamente, governava o mundo, sabe, foi reinos que veio, sempre houve, em todos os tempos. Os reinos, os que estavam por detrás, então eles dominaram o mundo. Nabucodonosor foi um rei que dominou o mundo, foi só uma nação, o mundo todo, Assuero. Mas Nabucodonosor é chamado na Bíblia o cabeça de ouro. Então a visão de Daniel lá, aonde existia ser humano, estendia o seu reino praticamente. Então era um reino muito poderoso. E ele então fez uma cidade, que a cidade que Nabucodonosor construiu, Babilônia, era uma cidade no modelo da cidade celestial. Então você veja até como diz, a imaginação da pessoa, movida, ungida por Satanás. Ele fez uma cidade no modelo da cidade celestial, a Nova Jerusalém. É uma cópia. Por isso que profética, a Jerusalém, Babilônia, era uma cidade que qualquer rua que se entrasse nela levava ao palácio. Uma engenharia muito grande. O rio Eufrates, que passava no centro da cidade, simbolizando o rio da vida. Então, foi uma cópia daquilo. E ele se engrandeceu, quando ele olhou para aquela cidade, não é essa grande Babilônia que eu construí com a minha força e tal. Aí Deus, então, mudou a natureza dele, e ele foi tirado do trono, do palácio real, e levado para a invernada. A natureza dele mudou completamente, assim, mudou, de uma hora para outra, e ele foi levado para lá, e começou a pastar, comer capim, junto com os animais, e ali ele ficou 7 anos, 7 anos, sendo molhado pelo orvalho do sol, criou pelos, ele cresceu, as unhas cresceram, e ele ficou lá, pastava, comida era capim, até que voltou o seu sentido novamente, depois de 7 anos, o seu sentido voltou, aí ele caiu em si, e aí ele olhou para o céu e reconheceu,
o soberano Deus Todo-Poderoso. E ter o privilégio de voltar para o trono. Você veja bem. Então, quando Deus tem um propósito, não adianta, ninguém invalida, nem do lado bom, nem do lado mau, irmão. Quando alguém levanta para fazer certas coisas, levantar para aquele propósito, ninguém tira ele antes do tempo, só Deus. Olha que Hitler tentaram matar por várias vezes. Própria pessoa ligada a ele, generais, grandes homens, tentaram matá-lo. Porque chegou um ponto que ele sacrificava até o seu próprio povo. Chegou num estado que para ele matava o próprio povo dele. Tentá-lo, mas enquanto não chegou a hora, ninguém pôde matar o homem. O homem não morreu. Quando chegou a hora. Porque ele tinha uma missão para cumprir. Agora, se o ímpio, que tem uma missão, ele tem que cumprir aquilo, foi levantado para aquilo, então, ele vai até o fim. Enquanto ele não desempenhar o papel, não cumprir sua missão, ninguém vai matá-lo. O cristão é a mesma coisa. O cristão é a mesma coisa. Então Deus está no domínio de todas as coisas. Está no domínio. Agora, o que Deus quer é que nós que estamos nesta nação, seja ela dominada por Satanás, nós possamos mostrar aqui dentro que nós temos um outro domínio sobre nós. E não fazer a vontade de que o Brasil quer. É lógico, aqui nós temos aprendido com o Mombrão, nós temos leis. Essas leis, elas não infringem na palavra de Deus. Essas leis, elas estão aí, lei de velocidade, leis para isso, leis para aquilo. Então são várias leis que elas não se chocam com a Escritura. Você obedecê-la, você não estará desagradando a Deus em nada. Não. Então, vamos obedecê-las. Porque desobedecendo é que estaremos desagradando a Deus. Agora, o profeta disse: poderá ou virá leis como surgiu lá nos dias de Daniel. Aquela lei, então, era uma lei que ao obedecer ela, Daniel teria que desobedecer a Deus para obedecer aquela lei. Aí então, Daniel, que era fiel em tudo, não achava, o homem não desobedecia nada, mas naquela lei, ele teve que desobedecer. Só que ficou bem claro, logo que quando mencionaram o nome de Daniel, o que havia quebrado, desobedecido a lei, o rei se deu conta de que a lei que eles haviam elaborado era uma lei com um propósito específico de apanhar Daniel, não era lei para beneficiar ninguém. Não, aquela lei era uma lei para prejudicar e não para beneficiar. Mas infelizmente o próprio rei que tinha assinado a lei não tinha como revogar a lei. Veja, ele não tinha como revogar aquela lei mais, porque a lei dos medos e persas era uma lei que não podia ser revogada. Então Daniel foi para a fornalha, ou para a cova dos leões, né? Então o profeta poderá chegar a isso, essas leis, e você acha que Satanás, ele está de olho, ele acompanha passo a passo todo o mover de Deus, e ele sabe quem é quem, sabe quem é aqueles que perturba, né? O que causa, o impacto que causa essa mensagem no inferno, no reino de Satanás. Satanás sabe o prejuízo que isso tem causado para ele. Então,
ele tem uma revolta dentro de si, né? Mas tudo bem, vamos ver alguma escritura, porque, antes de lermos aqui, porque o nosso corpo, então, a Bíblia mostra que ele é considerado como uma casa, o seu corpo é uma casa, é uma morada, né? Onde mora alguém. Então nós diríamos assim, somos morada, o objetivo que Deus nos fez para morar em nós, Deus morar em nós. Mas às vezes, antes de Deus morar, o diabo invade essa casa. E ele entra e faz morada. Então o homem é uma morada de espírito, bons ou mal, bom ou mal, né? É uma morada de espírito. A leitura que nós lemos, o 22, lemos, está escrito, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Morada de Deus. Então, nós temos São Mateus, o Evangelho segundo Mateus escreveu, capítulo 12, versos 43 e o 44. Aí Jesus falou quando o espírito mau sai de um homem. Então ele anda por lugares áridos. Depois ele volta para ver como está aquela casa. Vamos ler do jeito que Jesus falou aqui para nós. Então você precisa tomar muito cuidado, cada um de nós. Então a busca pelo Espírito Santo, o desespero, ela é mais do que necessário. E quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa. Onde ele estava ontem? Era o corpo de uma mulher, era o corpo de um homem. Como Maria Madalena, segundo as escrituras, tinha 7 espíritos que moravam ali naquele corpo, naquela casa. O gadareno tinha quase 2.000. Voltarei para a minha casa. Então ele julga ser dele a casa. Mas ele é um invasor. Ele é um invasor. De onde sair? E voltando, acha desocupada e varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então o corpo é uma morada para espírito. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. Evangelho de São João. Então você sabe, este é você, este sou eu. Alguém estará dominando nossa vida. Alguém estará habitando em nós. Alguém estará motivando os nossos atos, nossas ações, nossas palavras. Entendeu? Por detrás de tudo isso, há um ser, há um espírito. Graças a Deus. Vejamos, versículo 23. Jesus respondendo, disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele
morada. Casa. Morar ali. Deus morando naquela casa. Então não é pouca coisa, irmão. Não é pouca coisa. É o maior privilégio para um ser humano. Já pensou ter Deus morando na vida dele, andando com ele? Então não é pouca coisa, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Não sabeis se o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não sabeis isso? Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Cada um de nós com essa consciência, né? Você diz: Senhor, toma conta da minha vida. Eu não quero isso, né? Esse destruidor. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Deixa, habita, mora em vós. Então é uma coisa grandiosa. Então esse Espírito motiva todo o ser da pessoa, todos os pensamentos, que depois converte em palavras, são todas motivadas por esse Espírito, por esse morador. Tanto é que Jesus expulsou de pessoas espírito de surdez. A pessoa passou a ouvir. Outros eram mudo. Diz a Bíblia que expulsou aquele espírito. E o mudo falou. Então esse espírito motiva as palavras. Motivada por esse espírito. Então você tem que perceber certas reações que você se sente que tem. E perceber o que é que está causando isto. Geraria o Espírito de Deus isto? Expressaria o Espírito de Deus tais pensamentos e palavras daquele nível? Então é assunto de cada um de nós conhecermos. Tem um pastor que sempre diz assim: eu conheço o meu espírito e eu não troco ele por espírito de ninguém. Aleluia, graças a Deus, né? Então, tem mais uma escritura aqui, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. O apóstolo São Paulo, falando, ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, nosso corpo, né? Teremos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então os atos do homem, suas palavras, seus pensamentos, são motivados por Espírito. Tudo. Profetas são coisas que estão no Espírito. Nós temos 5 sentidos no corpo e 5 sentidos no Espírito, diz o profeta. Então no corpo nós temos que é a visão, tato, né, pegar, olfato, cheirar, audição. Então ele vai mostrando isso para nós. 5 sentidos no corpo. E aí vem 5 no espírito, que é amor, raciocínio e assim por diante. Tudo isso está no espírito. Então o profeta disse: mostre isso para nós.
O homem não ama com o seu corpo. O amor é algo que está no espírito. No espírito. Portanto, o Espírito de Deus não gera ódio. Não gera ódio. Estava lendo uma escritura hoje, aqui na igreja, achei interessante, né? Será que vai dar para me ler a mensagem? Mas Deus passando para Israel, através de Moisés, a conduta, como o povo deveria se conduzir em relação aos acontecimentos cotidianos que eles teriam. Então Deus instruindo, Deus passando através de Moisés para o povo, estas coisas. Então ele falando no capítulo 23 de Êxodo, aí eu gostei demais. Ele diz: não admitirás falsos rumores. E que falsos rumores, né? Que surge, que não sabe de onde. E às vezes, lógico, tem muita coisa que são proposital. Nós tivemos há poucos tempos aí, e ninguém diz que investigar, e acaba que vai investigar, depois esquece que aparece outra coisa, e não dá conta de investigar nada. Poucas coisas se investigam, né? Vamos investigar, e aí acontece outra coisa de mais alta relevância, já muda para lá e esquece aquela para trás e vai. Mas houve um rumor que o governo terminaria com esse serviço social, né? De Bolsa Família e não sei o que lá, cartão, não sei o que lá, essas ajudas aí que o governo. Gente, virou uns tumultos na porta dos bancos. Todo mundo querendo tirar o dinheiro, né? E aquele tumulto nas cidades, gente, meu Deus, pois ninguém sabia onde tinha surgido aquilo. Dizem, né? Se não é um próprio esquema também, né? Para pesquisar, sei também, né? Mas virou aquilo. Então sai um falso rumor, de repente aquilo espalha, e ninguém sabe de onde saiu. Porque o povo, a curiosidade é muito grande também, né? Dizem, alguém estava contando uma vez, em São Paulo, um senhor parou em cima de um viaduto e começou a olhar para cima. E foi juntando gente, olhou para cima também. De repente, uma multidão, todo mundo olhando para cima, tentando ver algo que ninguém sabia o que era. Para você ter uma base do que é o ser humano. E todo mundo olhando para cima, e um olha, o outro olha. E depois, os que chegavam por último, nem sabiam por que estavam olhando para cima. A crucificação foi assim de Jesus. Que começou, o povo dizendo crucifica, ia chegando gente, o que está acontecendo? Não, então, vamos associar um impostor lá e tal, e tem que gritar. Ele gritava também, mas ele gritava sem saber o que estava acontecendo. A maioria foi isso, ninguém sabia, então virou uma multidão gritando. Depois é que vai saber. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós? Não admitirás falsos rumores, não porás a tua mão contra o ímpio, para ser testemunha falsa. Olha, não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número. Só vou falar porque a maioria está desse lado, então eu fico com a maioria. Mas a verdade não seria aquela, a gente ia ficar sozinho, mas ficar ao lado da verdade. Veja, tomando parte com o maior número para torcer o direito, nem ao pobre favorecerá na sua demanda. Ah, coitado, o outro tem mais, é pobrezinho, eu vou dar o voto para ele, mas ele está errado. Pode ser pobre, mas está errado, não vou favorecer. Então sempre ficar ao lado da coisa certa, né? Olha bem, se encontrares o boi do teu inimigo, ou o jumento, seu jumento, desgarrado, sem falta lhe reconduzirás.
É o jumento do fulano? Eu vou tocar ele nesse rumo aqui, a casa dele para lá, mas eu vou tocar para ele ir para mais longe. Não era isso. Reconduzirás. Você vira o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudará, juntamente com ele. Não perverterá o direito do pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás. Aleluia. E não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Bom, então você vê que coisa, né? Aí ele vem falando sobre presente, dá presente, às vezes tem presente que é um laço, né? É um presente que é um laço. E a pessoa ganha presente, fica dando favor para que dê o presente. Então tem coisa, Deus é Deus, irmão. E ele sabia muito bem. É o versículo 8, né? Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Então ele está certo, mas eu devo favor para o fulano, né? Então eu vou ter que ficar ao lado do fulano, porque eu devo favor para ele, mesmo o outro está certo. Está certo. Então há muitas coisas que são coisa planejada. Ele diz assim: eu já vou fazer minha cama, né? Então já vai planejando aquilo. Lá na frente ele sabe que vai precisar, então já vai fazendo as coisas, e fazendo, e tal, para depois, quando ele precisar, o outro fica preso. Fica preso. Mas, agora, Jesus foi a casa de Deus na terra. Você tem aí Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Colossenses 2, 9. E São João 14, 10. E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que mora em mim, habita em mim, ou está em mim, é quem faz as obras. Aleluia. Mas vamos pelo um pouquinho na mensagem, né? Isso aqui é o que dá o tempero. Mensagem do profeta William Marion Branham, ou de Deus através do profeta, a mensagem do Espírito Santo através do profeta. Nós paramos aqui no parágrafo 32. Vamos prosseguir aqui agora. Um tabernáculo é um lugar onde vamos descansar, onde nós refrescamos com o descanso de dormir, etc. Agora em Hebreus Paulo diz: pelo que entrando no mundo de sacrifício, Cristo, oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Hebreus 10, versículo 5. Então o que é um tabernáculo? É um corpo. Deus morando num corpo. Quando Deus desceu sobre o monte, se uma vaca ou um bezerro tocava no monte, tinha que matá-lo. Deus é santo. Deus é santo. Ontem à noite, quando estudávamos em Isaías capítulo 6, onde vimos que os anjos cobriam seus rostos, serafins, santo com os rostos santo, que nem conhece o significado de pecado, tinha que se cobrir na presença de Deus, e também cobriam seus pés em humildade. Veja, aqueles serafins têm 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aquilo fez tremer o umbral da casa. Tremeu. Agora o Deus Santo não pode tolerar o pecado. Assim que nada nem ninguém podia tocar no monte onde estava Deus. Logo Deus foi feito carne. Veja, então aí foi demais para o povo. É aquele Deus que desceu no monte, que estremeceu o monte Sinai, estremeceu
estremeceu as pessoas nos seus trovões, nos seus relâmpagos, nos raios que cortava o céu sobre aquele monte, e a fumaça. Agora, todo aquele Deus está de trás de peles humanas. Peles humanas. Mas se Deus está aí mesmo, não podia nem tocar, porque no monte não podia tocar. Quando Deus desceu no monte, ninguém podia tocar no monte, morria. Agora Deus mora em Jesus, e o povo toca nele, nada acontece. Nada acontece. Mas depende do jeito que tocasse. Se tocasse. Porque uma mulher tocou nele pela fé. Veja, o que aconteceu? Aconteceu que ela foi curada de uma hemorragia que sofria há 12 anos, na hora. Aqui foi como ela pegar num fio positivo, e ela, sendo fio terra, que dá contato. A corrente que estava nele passou para ela. Por quê? Porque ela era do mesmo material dele. Mesmo material. Se você pegar um fio de alumínio ou de cobre, ligar lá numa rede no positivo lá da rede, e ligar numa lâmpada, e pegar um outro fio ou um pedaço de madeira, ligar na lâmpada, não vai acender. Não é do mesmo material. Mas aquela mulher era do mesmo material, mesmo calibre, coisa gostosa. Veja, feito carne, então ele estava entre nós, forma de Jesus Cristo, seu Filho, sua criação. Então aquele Filho, de sua vida, e a célula de sangue de Deus quebrou-se, para que a vida saísse do sangue para nós. Por meio deste sangue somos limpos. Agora nosso sangue, nossa vida, que veio por meio do desejo humano e o sangue de Jesus Cristo. Veja o que acontece agora, isso. Cristo a limpa, muda a nossa natureza por meio do envio do Espírito Santo, ou do envio do Espírito Santo. Então entramos na natureza divina, então chegamos a ser uma morada para Deus. Jesus disse naquele dia: vós conhecereis que eu estou no Pai, no meu Pai, vós em mim e eu em vós. São João 14, versículo 20. Então chegará a hora que nós vamos conhecer isto. Mas às vezes, dada a natureza que nós temos, que ela é uma natureza cabrina, né? Natureza humana é natureza de cabrito, de porco. Essa é a natureza humana. E se deixar por conta dela fazer a vontade dela, como se fazia outrora, leia Efésios 2, né? Paulo diz que nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos. O que nós fazíamos? O que nós fazíamos? Então é a natureza cabrina, de cabrito, a natureza humana. Então você veja bem o que ela é capaz de fazer. Essa é a natureza. Mas quando Jesus entra aí, então a coisa é mudada. A coisa é mudada, completamente mudada. Ele muda esta natureza, ele muda tudo. Assim como conhecemos a Deus, está em sua igreja. A igreja deve estar tomando o lugar de Cristo. Veja, levando o cumprimento do seu ministério. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, um pouquinho mais, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós até a consumação do século. João 14, 12 e 19, Mateus 28, 20, aí está continuando as suas obras.
Então, às vezes, por causa dessa natureza nossa, às vezes você é um cristão e você passa por certas coisas, é desafiado, é humilhado, e quando você, às vezes vê alguém reagindo contra o mesmo ato, a mesma ação, aí você às vezes chega e diz, eu gostaria de ser como fulano, mas a minha natureza, né? Porque ele recebeu uma natureza divina, a natureza da pomba, mas para atuar igual o outro que não sofreu, não teve a mudança também, ele está com a natureza de cabrito, então ele atua daquela maneira. O outro que tem aquela natureza pacificadora, natureza divina, chega a desejar ter aquela outra natureza, para agir igual ao outro. Mas parece que nunca a pessoa deseja a melhor, diz assim, Deus, faça que esse fulano seja igual eu. Tenha a paciência que eu tenho. Não, gostaria de ser como fulano. Você já viu as pessoas falar isso? Às vezes não está muito longe de nós, né? Porque o fulano fala, o fulano. Aí quando você tem que passar, eu gostaria de ser que nem o fulano, ser um cabritão daquele lá, uma cabritona daquela lá, a natureza. Não, mas é natureza de pomba, gente. Não é porque não fazem, Deus, ajude que o irmão seja igual eu, ou fulana, né? Vamos deixar o negócio de irmão para lá, o fulano. Seja igual eu, essa natureza mansa, essa natureza meiga, né? Mas em vez disso a gente parece que quer voltar lá, né? Voltar lá. Conta aquele irmão que se converteu, aquele homem valentão, bravo, se converteu, o homem era perigoso demais, e ele se converteu, e aí todo mundo temia ele, porque era muito perigoso. Aí ele converteu, virou crente. Agora o que nós ouvimos? Tenha cuidado com o crente virado. Não facilita um crente virado, porque crente que vira para lá, ele vira para cá. Quando você vê assim, o fulano virou crente, cuidado com ele, anda meio longe dele, que é perigoso. Agora, quando fala assim, o fulano se converteu, aí amém, aleluia, é diferente. Mas se ele só virou, muito perigoso, né? Mas o tal fulano era muito bravo, virou crente. Aí os amigos dele, os inimigos dele, disse, agora vamos pegar ele, que ele disse que crente não pode brigar, crente não bate, crente se apanha numa face tem que virar outra. Nós vamos pegar ele agora. Aí ficaram na estrada lá na Tucaia. Quando ele foi passando, um grupo de homens saltaram na estrada e diz, agora nós vamos te pegar, nós descobrimos agora que você é crente, você não pode fazer nada agora, não anda armado mais, né? Não confia em revólver, não confia em espingarda, não confia em cavalo, né? Em carro, mas faz menção só do nome do Senhor, que é uma grande arma, né? Em meu nome expulsarão demônios. Revólver não expulsa demônio, né? Revólver pode trazer mais demônio, mas não expulsa demônio. Mas o nome do Senhor expulsa demônio. Aí ele disse, tudo bem, não, vocês podem me bater, quiser fazer comigo, só me dá um tempinho para me fazer uma oração. Quero orar primeiro. Aí disse que ele começou a orar. Deus, o Senhor me ajuda, não deixa eu voltar àquilo que eu era antes, o Senhor me segura. Acho que um olhou para o outro e falou, rapaz, já pensou se esse Deus dele não aguentar segurar ele? O que vai ser de nós? Antes que o homem escapasse, né? O Senhor me segura. Para que? Será que precisa disso? O Senhor me segura, né? Deixa eu ir lá, não. Me prende aqui, Senhor. Aí Deus tem que
prender o crente, amarrar o crente, ele fica esperneando. E não é aquelas brigas que dá em pó de boteca antigamente. E o cara, me segura, senão eu pego ele. Me segura, senão eu pego. E aí juntava 2, 3 homens, seguravam ele, sapateava. Aí soltava ele, o outro arrancava uma peixeira lá, ele fazia que nem o sogro de um irmão nosso, né? Guarda a sua que eu guardo a minha, nós dois somos bravos. Saudosa da memória hoje, né? Que ele havia roubado a filha do homem, e o homem disse que era meio bravo, né? Aí roubou a moça. Aí o velho jurou ele, não, eu quero pegar ele. Aí ele vai fugindo, aí um dia disse que numa encruzilhada lá, o velho estava vindo, ele estava vindo aqui para lá, e ele pegou e escondeu a peixeira dele, e o velho chegou e desafiou ele. Desafiou, né? Não, porque eu te fazer agora e tal, e ele ficou parado. Aí o velho, quando o velho foi chegando, ele passou a mão no chão, pegou a peixeira dele. Aí o velho gritou, não, guarda a sua que eu guardo a minha, nós dois somos bravos. Nós dois são bravos, né? Mas não foi o pastor Credenilton, não, irmão. Vocês pensam que é ele, não foi ele, não. Tá? Mas é coisa gostosa demais, né? Agora, a Bíblia diz aqui, Estevão falando de Salomão construindo o templo. Salomão lhes edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificarei? Diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, 47, 49. Pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então esta é a morada de Deus, é o mistério de Deus. Qual que é o mistério tríplice de Deus? O mistério tríplice de Deus e do profeta é Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Esse é o mistério tríplice de Deus. Então nós estamos agora a caminho de quê? Nós estamos a caminho agora do término da casa que Deus começou. Ele começou a construir uma casa, e essa casa ela é composta de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Então o amor fraternal ele é o respaldo da casa, o respaldo, né, irmão Paulo? Em cima agora então vai vir a cobertura. Então nós temos que chegar a esse respaldo. E aqui então desce a cobertura, que é a pedra de coroa, que é o amor. Existe o amor fraternal, esse amor de irmão para irmão, irmã para irmã, este é o respaldo da casa. Então, quando nós chegarmos a essa condição, como o profeta diz ali atrás, nessa mensagem, em qualquer assunto que estiver discutindo, ponha você no lugar do outro. No lugar do outro. Ele disse, esse é o respaldo. Respaldo. Então agora, o que é que vai em cima agora? Agora vai a cobertura, madeiramento e a cobertura, é o respaldo. Então agora desce o amor fraternal, nessa pirâmide. Nós temos ali fora no ato, ali no segundo ato, vamos dizer ali, né? Então esse quadro aí da pirâmide, essa pirâmide que foi construída por Enoque, diz o irmão Brana, pela palavra falada. Falado antes do dilúvio. Essa pirâmide. Não existe instrumento humano que pudesse construir aquilo, principalmente naquela época.
É um mistério muito grande. Então, o corpo me preparaste. Deus mora na estatura de um homem, refletindo-se naquele ser, a adoração perfeita. Deus em nós, nós sendo o seu tabernáculo, Deus manifestando-se. Poderíamos ficar somente neste ponto de estudo por muitas horas, só nisso. Deus andando em dois pés, Deus olhando através destes olhos. Oh, que coisa! Deus nos ajude, né? Temos que parar aqui, e aí seguimos no próximo culto. Mas você vai ver que coisa tremenda, essas virtudes, e vamos constatar, porque não tem como você levantar essa casa sem passar por essas etapas. Então nós vamos, com paciência, nós vamos constatar a que nível nós estamos. Não adianta, tem pessoas que já quer estar lá em cima, diz que já está no respaldo. Estamos no respaldo, mas às vezes não tem o conhecimento lá embaixo, não tem tempo, já está lá no amor fraternal sem paciência alguma. Veja, reclama estar no amor fraternal sem paciência, sem temperança, e opera mais por conveniência. É uma política suja. O fulano lá tem pecado, o fulano faz isso, fulano, mas se vir para o grupo dele, então ele é no sentar de tudo. Pode estar mais sujo que puleiro de galinha, como dizem. Mas se passou para o meu grupo, aí não tem ninguém igual ele na terra, porque agora está do meu lado. Então isso é uma coisa suja, isso não é de Deus. É a Bíblia que nós dizemos ali, não se porá ao lado de ninguém para ser falso testemunho por isso, por aquilo. Tomar partido, não. Então nós não temos que reclamar de estar lá em cima, que fala que nós estamos lá embaixo, que fala isso, fala aquilo, não importa. O importante é que a nossa casa está sendo construída com segurança. Uma casa para resistir os vendavais que temos pela frente. É isso que é importante. Mas não adianta outra coisa. Já pensou? 2 homens começam a construir uma casa, um na rocha, outro na areia. É lógico que construir na areia vai sair bem mais rápido. Que enquanto um talvez consiga ali colocar uma broca na rocha, o outro já furou não sei quantos buracos na areia. É fácil. Mas vamos ver a prova que vem pela frente. Então que Deus nos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Então eu quero julgar a mim mesmo, né? Porque quando nós julgamos a nós mesmos, nós somos corrigidos. Esse autoanálise que se faz, que você faz de você mesmo, então você vai constatar, bom, diante disso que eu ouvi, que falou lá, então, eu pensei que eu estava mais alto, mas eu estou um degrau abaixo. Eu pensei que eu estava mais alto, mas eu não estou na altura que eu pensava que estava. E eu tenho que colocar ainda tal virtude em cima desta. Então nós vamos fazendo esse autoanálise, nós vamos julgar nós mesmos, porque diz a Bíblia, quando nós somos julgados, somos repreendidos, para não sermos condenados com o mundo. Então, se você julgar a você mesmo, irmão, irmã, então você não tem que ser julgado por ninguém. Julga você mesmo. Julga você, no seu traje, no seu vestuário, na sua compostura. Vamos julgar nós mesmos, no nosso modo de andar, no nosso tratamento, como tratamos a família, como encaramos as coisas, a responsabilidade, qual o nível de responsabilidade que temos
não é verdade? Dentro da nossa casa, nos compromissos e assim, nós vamos nos julgando nisto, nós não vamos ter que ser julgados pelos outros. Diz a Bíblia, né? Se julgasse nós mesmos, não teríamos que ser julgados. Mas por que as pessoas têm que ser julgadas? Porque elas não julgam elas mesmas. Então elas vão ter que ser julgadas. Porque se elas julgassem a si mesmas, na hora do nervosismo, na hora que o temperamento subisse, na hora que queria tomar certa atitude, julgasse a si mesma, entendeu? Então ela julgasse a si mesma, isso não é correto, isso é incorreto, eu não vou tomar esse partido, eu vou parar com isso, eu vou deixar isso e pronto. Então ela não teria que ser julgada depois lá. Mas a viada não julga ela mesma, então depois tem que ser julgado por outros, né? Jesus fala isso. Então que Deus nos abençoe uma vez mais, fiquemos de pé, graças a Deus, e continuaremos o estudo no próximo domingo, se estivermos aqui, creio que estaremos, então vamos continuar, né? Graças a Deus. Agora, Pai, nós agradecemos por esses momentos em que estivemos na Tua presença. Ó Deus, estamos lutando, Pai. A única coisa que queremos é dar liberdade para o Senhor, fazer esta reforma, trazer esse renovo em nossas vidas nesta hora. Pai, como nós cantamos aquele corinho que diz: renova-me, Senhor Jesus. Então, Pai, para que sejamos uma nova morada, uma nova criatura, um novo templo no qual o Senhor possa, Senhor, morar, ó Pai. Uma casa na qual o Senhor possa morar, andar, falar, ver, agir, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e que essa natureza divina possa realmente trazer uma paz nas nossas almas, possa realmente trazer uma tranquilidade, Senhor, uma serenidade, Pai. E mesmo quando vir pessoas atuando de forma errada, como nós atuávamos ontem, nós possamos dar graças a Deus, que não estamos mais naquele nível, ó Pai, naquela natureza, ó meu Deus, mas estamos na natureza divina hoje. Nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Então que o Senhor abençoe a todos, né, até às 18 horas, com a mocidade às 16 horas, e se você quiser vir para participar, trazer também a sua participação, venha, pode vir todo mundo, não tem problema não, amém? Deus os guarde.